Você sabe o segredo do sucesso dos grandes negociadores? Eu posso te afirmar que é o mesmo segredo dos maiores empreendedores. Afinal, para ser um empreendedor de sucesso, você precisa ser um bom negociador. E a resposta é muito simples. O segredo é a curiosidade. Sim, o segredo do sucesso dos grandes negociadores é a curiosidade. Palavra que no dicionário nós vemos como sendo um substantivo feminino, significa característica ou qualidade de curioso. Desejo intenso de ver, desejo de ouvir, de conhecer, experimentar algo novo, experimentar algo desconhecido, algo original. Pense nisso. Estudos comprovam que a curiosidade positiva, que é o desejo intenso de ver, de ouvir, de conhecer, de experimentar algo novo, algo desconhecido, é uma das principais competências do empreendedor e do executivo de sucesso. Os melhores negociadores são muito curiosos. Eles querem saber das coisas, querem saber de tudo, querem entender para aprender, querem descobrir qual é a dor, querem saber qual é a principal necessidade do cliente que precisa ser atendido. E o curioso é aquela pessoa que faz o quê? Ele observa, ele presta atenção e sabe perguntar. É aquele sujeito que está o tempo todo em busca da pergunta certa, pois sabe que é na pergunta certa que está a solução dos grandes desafios, das grandes dificuldades. A arte de perguntar ajudou a humanidade a evoluir rapidamente e hoje continua alavancando ainda mais conhecimento na era digital. Coincidência ou não, uma das 3 maiores empresas em valor de mercado no mundo é a Alphabet, que é a dona da Google, que vale mais de $1 trilhão. E eu vou te perguntar, e o que o Google faz? Todo mundo sabe que o Google responde perguntas. O Google ajuda os curiosos, mata a curiosidade das pessoas, ajuda as pessoas a entenderem melhor as coisas, a compreenderem melhor as situações. E por tudo isso, o Google hoje é conhecido como o Deus do homem moderno, uma vez que ele tem resposta para tudo e muitas vezes ele sabe mais de você do que você mesmo. Sabe por quê? Ele sabe o que andam falando e perguntando de você por aí. A arte de perguntar, ela vem de longa data. Sócrates, o grande filósofo grego que viveu de 470 a 400 a.C., costumava perguntar: será que conhecemos verdadeiramente o que acreditamos conhecer? O único grande conhecimento que ele admitiu possuir, em certo momento da vida, foi a arte de perguntar. Outro gênio da humanidade, Albert Einstein, nos chama muita atenção também quando a gente fala de perguntar. Uma vez, as pessoas interessadas em descobrir a fonte da sabedoria de Einstein e onde ele encontrava inspiração para responder às mais difíceis, às mais complexas questões do universo, lhe perguntaram o seguinte: Einstein, o que você faria se tivesse que resolver um problema complexo que salvaria sua vida e você teria pouco tempo para encontrar a resposta? Só queria fazer um parênteses aqui e lembrar que nós estamos falando do final do século XIX e primeira metade do século XX. Einstein viveu de 1879 a 1950 e pouquinho. E naquela época não havia acesso tão livre e fácil para pesquisar, né? Então, como Einstein faria? Onde ele buscaria as respostas? E aí Einstein respondeu: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema da minha vida, e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta certa, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Olha que legal. Isso prova que a fonte da sabedoria de Einstein estava em elaborar perguntas, elaborar as perguntas certas. A arte de perguntar, e o estudo da arte de perguntar, ela começou com os filósofos e rapidamente a ciência se apoderou dessa virtude. Uma coisa que precisamos aprender é que às vezes não estamos fazendo as perguntas certas para identificar as respostas para os problemas mais desafiadores que nós temos. A qualidade das respostas que você vem obtendo está diretamente atrelada à qualidade das perguntas que você vem fazendo. Se você pergunta mal, recebe respostas ruins. Se faz a pergunta certa, consegue com certeza solucionar o problema. Essa sabedoria, que é saber fazer a pergunta certa, ela muitas vezes é desperdiçada com alguns negociadores com pouca experiência. Eles gastam mais tempo tentando falar de si para negociar do que fazendo as perguntas certas para compreender a situação, o interesse da outra parte. Fazer perguntas significa saber e querer dialogar. Esses negociadores se esquecem que a pergunta certa demonstra inteligência,
demonstrabilidade. As perguntas erradas, por outro lado, podem expor inabilidade, fraquezas, falta de conhecimento, demonstrar incompetência, podem demonstrar pouco domínio do assunto. Por isso, boa parte de alguns negociadores preferem não fazer perguntas para não parecerem bobos. Preferem sair falando e assim conseguem demonstrar ainda mais a sua ignorância e falta de inteligência. Muitos negociadores preferem estabelecer uma posição e ficar barganhando pelos seus interesses, ao invés de elaborar perguntas e perguntas certas para entender a situação, os interesses da outra parte e assim chegarem numa resposta comum. E por isso nós temos tanta dificuldade hoje de se deparar com bons negociadores e bons vendedores. Você quer vender mais? Ensina a sua equipe de vendas a arte de perguntar. Perguntas certas podem abrir portas, podem estimular o diálogo, demonstram conhecimento, criam vínculos, fortalecem relações, levantam necessidades latentes. Sabe aquela necessidade que é invisível? E ela volta a ser visível. Os melhores professores têm pelo menos uma coisa em comum. Fazem grandes perguntas que inspiram seus alunos a pensar. E os força a ir além das respostas simples que testam sempre o seu raciocínio, que despertam curiosidade e geram novos insights. No mundo corporativo, muitos empreendedores, executivos, gestores são levados frequentemente a pensar que o seu trabalho se resume a ter as respostas certas, enquanto deveriam estar fazendo as perguntas corretas. Para profissionais como jornalistas, médicos, advogados, aprender a fazer as perguntas é parte essencial da sua formação. E poucos executivos, infelizmente, compreendem que questionar é uma habilidade que pode e deve ser aperfeiçoada. Um empreendedor, um executivo, ele gasta boa parte do seu dia pedindo o quê? Informações aos outros. E por isso que o questionamento estimula a aprendizagem e a troca de ideia. O questionamento ele conduz à inovação e à melhoria do desempenho. O questionamento ajuda a construir empatia e mais confiança entre os membros da equipe. No limite, o questionamento contribui para reduzir o risco do negócio, para identificar armadilhas e algumas ameaças. Para alguns, perguntar é muito fácil, pois a sua inteligência emocional te dá a capacidade de ler as pessoas e colocar a pergunta ideal na ponta da língua. Na maioria das vezes, porém, as pessoas não fazem perguntas suficientes e tampouco as colocam de maneira ideal. Na maioria das vezes, o autor da pergunta aprende sobre o seu interlocutor, o respondente. E o perguntado se sente ouvido. E ambos, perguntador e perguntado, saem se sentindo mais próximos. Outras vezes, porém, a gente sabe que um dos participantes eles pode se sentir desconfortável em seu papel ou inseguro sobre quanto compartilhar. E a conversa pode parecer um interrogatório. Daí, a necessidade de se conhecer a arte de perguntar. Dale Carnegie, autor do clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, alerta. Faça perguntas que a outra pessoa queira responder e seja um bom ouvinte. Então, o ponto é, se perguntar é tão importante, por que não perguntamos? Ou por que perguntamos tão pouco? E como resposta, nós podemos afirmar o seguinte, que as pessoas perguntam pouco por diversas razões. Mas a principal razão é por excesso de confiança. É o famoso já sei, não preciso, já vi esse filme, já conheço. Muitas vezes perguntam pouco ou não perguntam por restrição de tempo, estão sempre com pressa. Perguntam pouco por desconhecimento, por falta de planejamento. Perguntam pouco por medo de parecer bobo, idiota, de não saber o que perguntar ou de saber a resposta. E por não perguntar muito, não percebemos que existem alguns tipos diferentes de perguntas. Perguntas com diferentes objetivos. Perguntas que devem ser feitas da forma certa e no momento certo. Como eu falei, saber perguntar é uma arte. E como toda arte, ela tem suas técnicas. Técnicas precisam ser aprendidas. E quais são os tipos de perguntas possíveis e como elas devem ser usadas corretamente? No nosso cotidiano familiar, pessoal e profissional, existem os dois tipos mais simples de perguntas, as abertas e as fechadas. As perguntas fechadas são as que só têm uma resposta. São usadas para avaliar conhecimentos ou pedir alguma informação mais objetiva. Quem descobriu o Brasil? Que dia é hoje? Ou seja, perguntas... Já as perguntas abertas são aquelas que possuem muitas respostas corretas e por isso estimulam a pessoa a pensar. Por exemplo, por que temos mais facilidade de nos relacionarmos com algumas pessoas e menos com outras? Qual é o modelo para ser feliz? O que é felicidade?
Porque há pessoas que não acreditam em Deus. Por que estamos aqui? O que viemos fazer? Por que o tempo está passando tão rápido? Por que a concentração da riqueza no mundo não para de crescer? O objetivo das perguntas abertas não é uma resposta em si, mas a possibilidade que ela abre para a curiosidade, para novas ideias, para a reestruturação do seu pensar, do pensamento e para a troca de opinião. Enquanto as respostas para as perguntas abertas vão sendo encontradas, o assunto ganha novas perspectivas e cada pessoa vai evoluindo a sua compreensão. O pensamento se organiza e há a oportunidade de expor novas questões. Perguntas demonstram interesse. Você demonstra estar interessado pelo outro. Você demonstra estar presente. Além desses dois tipos de perguntas, as abertas e as fechadas, nós podemos falar de mais 3 tipos de perguntas que são subdivididas e que nós usamos mais no mundo corporativo, empresarial, negocial, nas negociações comerciais. Um bom negociador conhece bem essas técnicas, sabe usá-la e consegue com elas atingir facilmente o objetivo. Agora, quais são essas perguntas? Nós temos 3 tipos de perguntas. São as perguntas de clarificação, perguntas de desenvolvimento e as perguntas de condução. Então vamos lá. Perguntas de clarificação que podem ser usadas para refazer um comentário do cliente, tipo, pelo que estou entendendo, você está buscando um automóvel que seja econômico, confortável, preço intermediário e que seja de fácil comercialização caso você não se acostuma e decide vender, correto? Simples. Outro exemplo. Então, só para não termos dúvida, você quer um plano de saúde para o seu filho que acaba de fazer 25 anos e terá que sair do seu plano corporativo e quer um plano intermediário, sem os hospitais de grife como Einstein e Fleury. E precisa ter o Hospital Oswaldo Cruz, que é perto da sua casa. Correto? É isso mesmo? Essas perguntas elas podem ser usadas também para esclarecer um mal-entendido. Podem ser usadas para encorajar o cliente a completar uma ideia. Podem ser usadas para revelar o que o cliente está pensando de um assunto. Enfim, podem ser usadas para preencher informações que faltam. Tudo deve ficar claro e, por isso, são chamadas de perguntas de clarificação. Você vai negociar alguma coisa? Você vai vender algo? Então faça perguntas para quantificar o que está sendo negociado, para quantificar a operação do cliente. Faça perguntas para conhecer detalhes específicos. Faça perguntas para conhecer como o cliente opera atualmente, como ele desenvolve seu processo e para conhecer detalhes mais específicos das necessidades dele. Faça perguntas que possam revelar pensamentos pertinentes às mudanças de método. Feitas as perguntas de clarificação, onde agora as questões estão mais claras, nós temos agora as perguntas de desenvolvimento. Perguntas de desenvolvimento que podem ser usadas para procurar mais informação sobre um determinado assunto, um assunto específico. Pode ser usada para encorajar o cliente, para elaborar um tópico, para permitir ao cliente expressar seus sentimentos, para revelar atitudes e crenças do cliente, para ajudar a descobrir os motivos das reações emocionais, para levantar necessidades latentes e assim transformar necessidades latentes, invisíveis, em necessidades presentes. Então, faça perguntas: como você se sente? Seja sincero, me diga como você está se sentindo. Seus pontos são de grande importância e por isso eu quero saber qual é a sua opinião. Precisamos saber, eu quero saber o que você pensa de. Você está satisfeito com a situação atual? É muito importante saber quão feliz você está. Você usou as perguntas de clarificação, usou as perguntas de desenvolvimento, agora você precisa conhecer as perguntas de condução. Sim, o verbo conduzir. Condução. E que podem ser usadas para guiar o cliente para obter um melhor entendimento das suas próprias necessidades. E mais importante ainda, pode permitir você dirigir-se para o fechamento da venda. Então faça perguntas simples, como: você concorda? Como lhe parece? Faltou algum detalhe ou alguma informação que você julga ser importante para tomar a decisão? Todos os esclarecimentos e dúvidas, ou todas as dúvidas foram esclarecidas? Perguntas de clarificação, perguntas de desenvolvimento, que somadas às perguntas de condução,
feitas no momento correto e de forma correta, vão te trazer muitos benefícios. Benefícios especiais como a conquista da confiança, mais credibilidade, mais segurança e o que é melhor, mais conhecimento de algo ou de alguém, pois nós sempre estamos querendo saber algo, nós sempre estamos querendo saber de alguém ou nós sempre estamos querendo saber algo de alguém. A pergunta certa aumenta a sua capacidade de aprender, sua capacidade de ajudar, de solucionar um problema, de realizar uma venda, de fechar um negócio, uma vez que ela vai te permitir identificar as necessidades, as vontades e os desejos da outra parte, que pode ser o outro negociador ou um outro cliente. Para provar como os curiosos conhecem melhor as pessoas, eu vou passar um exercício, vou te dar um exercício bem simples para você fazer com seus colegas de trabalho. Então vamos lá. Una-se com 3 ou 4 colegas. Liste 4 afirmativas sobre você mesmo. 3 delas devem ser verdadeiras e uma delas deve ser falsa, ok? Por exemplo, sou um ótimo chefe de cozinha e no fundo você odeia cozinhar. Ou sou filho único, mas na realidade você tem mais um irmão que poucos contatos tiveram com seus colegas. Esse exercício é uma competição, ok? Então leva a sério, tá? Não fica dando bandeira. Os demais colegas deverão fazer o mesmo que você fez. Listar 4 afirmativas, sendo que uma delas não deve ser verdadeira, deve ser falsa. Na sequência, liste na folha de papel o nome de cada pessoa do seu grupo. Tá? E agora, uma pessoa por vez vai ler as suas afirmativas para avaliação do grupo. Na sequência, os demais participantes do grupo revelam, na opinião deles, qual é a afirmativa dessa pessoa que eles julgam ser falsa. Então você falou as suas 4 e você qual é a sua falsa. Os participantes que desejarem poderão fazer uma pergunta para a pessoa que está desvendando a afirmativa falsa. E dependendo da resposta, se quiserem, poderão mudar a sua opinião. O que é importante? Uma única pergunta por participante. Quem responde pode responder o que quiser, ok? Ao final, a pessoa que estava no foco da investigação revela a sua afirmativa falsa e os demais anotam se acertaram ou não. Importante fazer o mesmo processo com todos os participantes do grupo. Pense bem para elaborar a melhor pergunta. Lembre-se, o que o Einstein disse, que ele tivesse 1 hora para encontrar uma solução para um problema de vida ou morte, ele vai gastar 55 minutos elaborando a melhor pergunta. Você só poderá fazer uma pergunta, então pense na pergunta certa. E por incrível que pareça, muitos que participam desse jogo, desse exercício, não fazem pergunta nenhuma. Sabe por quê? Porque eles acham que já sabem. Acham que já sabem tudo do colega e por isso ficam olhando para ver se ele está mentindo, ficam tentando adivinhar. A pergunta certa vai te ajudar a descobrir a alternativa falsa muito mais rápida e de forma muito mais assertiva. Pode acreditar. Faça exercício na sua empresa e passe para as outras pessoas. Isso vai ajudar a despertar nas pessoas a curiosidade e a competência de se perguntar mais. Eu tenho certeza que a arte de perguntar vai melhorar muito a comunicação. Se você quer melhorar a comunicação na sua empresa, comece fazendo perguntas. Peça para que cada colaborador diariamente elabore uma pergunta para um colega. Você vai ver como a comunicação e o conhecimento vai se alastrar rapidamente. Você vai se surpreender como a melhoria do ambiente vai acontecer. E aí, você é curioso? Quantas perguntas você fez hoje? E ontem? Pessoal, as principais oportunidades da vida não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. E o que faz a mente ver são as respostas assertivas das perguntas certas. Logo, perguntar te dá um superpoder. O poder de ver além dos olhos, o poder de ver o que está invisível. Ok? Você é curioso? Você quer ter sucesso? Você é curioso? Você quer ter sucesso? Então já sabe. O que você quer perguntar?